Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos escuta aí em casa. Hoje, 20 de março, estamos iniciando mais um semestre letivo aqui na UFSM, então seja muito bem-vindo, você que está nos escutando pela primeira vez também, que está vindo aqui para o campus conhecer os locais, o RU, o seu curso, e que tenhamos todos aí um maravilhoso semestre pela frente. Então, aqui na UniFM 107.9, nosso Ineditados, conversas para além do livro. Hoje nós vamos conversar com o professor Enéas, professor Gerson Verlang e professora Silvia Wolff, que estão aqui para falar sobre o nosso box, que está sendo o lançamento desse semestre na nossa editora da UFSM. É um box com os 3 volumes, né, uma trilogia de discursos do corpo na arte. São 3 livros, um de 2014, o segundo de 2017, o terceiro agora de 2022. E para comemorar, imagina, né, 2014, aí já é uma parceria completando 9 anos, então esse box vem a coroar. Né, é uma apresentação super bonita que está com preço especial de lançamento aí nas nossas livrarias parceiras, na nossa livraria da UFSM e no nosso site, por R$ 99,90, e no caso do site ainda com frete grátis, até 30 de março. O preço depois passa a R$ 129,90, então aproveite. Vamos começar, então. Professor Enéas, nos conte, então, como é que é, né? Fala um pouquinho dessa parceria. Professor Enéas já é nosso habitué aqui no Ineditados. Então, nos conta como é que surgiu, acho um pouquinho assim da história do Discursos, né? Desse projeto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica. Voltando aqui ao Ineditados, com 2 grandes colegas e queridos amigos, que é a professora Silvia Wolff, o professor Gerson Verlang, que estão alguns, né, dos nossos autores aí de discursos no corpo da arte. É um projeto que nasceu, eu acho que há mais de 10 anos, né, porque a gente começou a conversar sobre essa série de livros ainda em 2012, quando estávamos todos empenhados, todos nós do Centro de Artes e Letras, empenhados na criação, né, de um pós-graduação em Artes da Cena. Então a gente reuniu uma série de colegas na época e começamos, enquanto trabalhávamos naquele projeto, a entender a necessidade de termos uma publicação em formato livro, que reunisse boa parte das nossas reflexões, dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, e que comunicasse o quanto o Centro de Artes e Letras tem, né, várias linhas que conseguem costurar diferentes interesses. E, obviamente, como era, né, na época um projeto dedicado a artes da cena, a palavra corpo, em tudo aquilo que o corpo compreende, né, no decorrer de todo o século XX, pós, né, os estudos especialmente de Michel Foucault, né, enquanto uma centralidade, né, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desenvolvemos, mesmo enquanto pesquisa. Né. Além disso, o Centro de Artes e Letras ele é um pouco assim, alguns acham, né, que nós temos letras de um lado, aí teatro de outro, né, artes visuais e assim sucessivamente entre os outros cursos, música, desenho industrial. E o nosso desafio, Jéssica, com Discursos do Corpo na Arte, foi justamente chamar colegas de todas essas áreas, colegas da UFSM, colegas de outras instituições, que pudessem pensar o corpo na literatura, na dança, no teatro, nas artes plásticas, na música, entre outras searas, né, que recortam esse projeto. Lembrando que ele parte de uma organização, né, que tem a professora Gisela Reis Bianca Lana e Mariane Magno, além de mim, né, como as figuras responsáveis aí pelo processo de convidar, revisar, enfim, estruturar a versão final. Mas o total são mais de 30 autores nesses 3 volumes, né, que conseguem exemplificar tudo que é feito, pensado e executado, né, em termos de arte e de reflexão corpórea na nossa instituição e também em outras instituições. Acredito que o resumo, né, curto desse projeto seria mais ou menos isso. Um projeto de 10 anos que agora chega, né, nesse belo box aqui que reúne 3 volumes com o design, né, do Gustavo Souza, que é um dos nossos parceiros lá da editora da UFSM. Então, vamos, né, dando continuidade, até porque eu acho que é relevante falar aqui para os nossos, para organizar, né, com os nossos ouvintes. Nós vamos ter 2 momentos.
no primeiro momento, o professor Gerson, que já esteve aqui conosco falando da FLISM no ano passado. Muito bem-vindo, professor Gerson. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. A tua formação em música, né? Já comentamos isso outra vez, mas sempre trabalhando muito lado a lado com letras. Sim, né? Pós-graduação, e o teu artigo que está no 3º volume, né? É um artigo que trabalha especificamente uma relação de autoria. Né? Como é que chegou nesse tema? Como é que isso perpassa o conjunto, né? Como o professor Enéas falou, como é que ele integra esse conjunto? Não, quando eu recebi o convite para escrever dentro dessa temática, né, do corpo na arte, casualmente eu estava relendo o Prosper Mérimée. O Mérimée é um escritor hoje relativamente assim, pouco reeditado. Eu não vejo muitas edições novas do Mérimée. O Mérimée foi um escritor francês da primeira metade do século XIX e que vai ser muito influente. Inclusive ele foi muito editado no Brasil, principalmente pela editora Globo aqui, né, de Porto Alegre. E toda a obra dele foi editada, traduzida pelo Mário Quintana, entre outros. E é um escritor muito influente, muito importante na formação do romantismo, né? E ele transitava, assim, numa discussão muito frequente na obra dele entre o classicismo e o romantismo, né? Eram tensões que existiam assim na época dele. E eu estava lendo esse conto chamado A Vênus deIlle, que é uma visita desse personagem que é o autor, né? Ele embora não vê-se claramente que é o autor, que era um viajante, gostava muito de viagens, e ele estava viajando pelo interior da Catalunha, né? E numa localidade chamadaIlle, e lá ele trava contato com uma situação inusitada, digamos assim, né? Ele é convidado para um casamento, etc. E o pai da noiva, que é o anfitrião dele, está muito entusiasmado porque descobriu uma Vênus de bronze da antiguidade enterrada na região. E ele, como estudioso das artes clássicas, etc., fica curioso em conhecer essa Vênus. Só que a Vênus ela é maltratada pela população local. Né? Então existe uma tensão entre o cristianismo que dominava, né, e aquela figura pagã, né? E isso me chamou muita atenção e cabia perfeitamente essa discussão aqui para o livro, né? O conto ele tem um desfecho muito interessante, né? Um conto fantástico. E não vou falar aqui. Não, não, por favor, sem spoilers. Eu acho que é sempre importante que a gente mostre que são mais de 30 autores, né? Cada um trazendo uma visão muito peculiar do mundo, da sua experiência, do seu arcabouço. E que eu falava com a professora Cristina, aqui da PRPGP, né, no episódio passado, tanto que se fala em transdisciplinaridade, mas muitas vezes no discurso. E aqui a gente tem isso, embora o livro seja Discursos do Corpo na Arte, nós temos, né, sem trocadilho intencional, né? Mas nós temos uma variedade muito grande de visões de mundo, né? Inclusive de conto, inclusive de aspectos, agora falando com a professora Silvia, que é dançarina, né? E agora vem falar dessa... tem um artigo agora no 3º volume, né? Não, no 2º volume, desculpe, que trata do AVC, que é uma visão relacionada com a saúde, né? Mas da forma como isso vai fazer com que uma visão regenerativa de si. A pessoa precisa se reinventar, né? Então conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. E foi legal ouvir o Enéas colocando, né, assim como começou, porque eu cheguei na UFSM em 2013 e o livro já estava andando, né? A gente chegou no 2º. E aí nos convidaram, eu e mais 2 professoras da dança, né, para escrever submeter algum texto, né, para o livro. E eu, naquele momento de chegada, assim, peguei bem o que eu tinha na minha pesquisa de doutorado, que tinha a ver com a minha experiência com acidente vascular cerebral, que fez com que eu ficasse com um lado do corpo paralisado e fez, então, com que eu revisse toda a minha relação com a dança, com a cena, com o ensino, com a criação, né? Então,
É um texto que é bem autobiográfico mesmo, assim, e para além do que aconteceu comigo e de como eu entendo meu corpo, minha dança em meio a essa limitação toda, eu vou traçando alguns paralelos com os estudos da deficiência, né, e com a neurociência, pensando nessa questão da transdisciplinariedade, né. Eu não tenho como falar em corpo, visão de corpo, cognição, comportamento, motor, sem passar pela neurociência, né, e pensar no quanto essas coisas estão relacionadas, né, como eu me movo, como eu vejo, como eu percebo e como eu entendo dança, né, e movimento. Então é por aí que o texto vai, e hoje essa pesquisa é uma pesquisa de uma vida inteira, ela já caminhou um tanto mais, né? Mas eu acho muito legal ter esse texto de início desse momento, que é final de doutorado, mas é início de uma carreira acadêmica, né? E que hoje, depois de quase 10 anos aí de UFSM, né, a gente percebe que já andou um tanto, né, daquilo lá. E a relação com a palavra discurso hoje, para mim, ela tem um lugar bem diferente daquele momento, porque nos estudos da deficiência tem alguém que fala na cena como lugar de proposições. Nessa ideia de que é na cena que a gente propõe, a gente que é das artes da cena, propõe as nossas ideias, os nossos argumentos, né? Então, assim, tudo que eu escrevo no texto, eu preciso levar para a cena. É responsabilidade minha falar disso em cena para trabalhar estética, ideal de beleza, de corpo e de perfeição, que são algumas questões que eu abordei lá no meu texto, né? Então, é por aí, mas não vou contar o fim da história também, né? Então, não, vamos discutindo sem spoilers, sem spoilers. Dá para ter uma ideia, né? É muita, realmente, assim, é complexo, é uma vida inteira, né? Uma experiência toda mesmo, assim, que está envolvida. O discurso do corpo, né? Quando nós... Bom, vocês sabem, ou talvez não, que eu sou graduada em desenho industrial. Então, uma das coisas que nós trabalhamos é a questão discursiva daquilo que nós escolhemos, inclusive, como a gente trabalha muito com a linguagem dos objetos, trazer para o nosso corpo. Por que eu uso o que eu uso? Né? Nós somos discursos ambulantes por meio do nosso corpo, né? Da nossa corporeidade. Por que eu visto uma camiseta com uma frase e não visto com outra? O que eu considero que seja digno de estampar o meu corpo, né? De trazer para perto de mim? Escutando vocês e pensando agora no que o professor Gerson falou, a gente tem essa coisa da Vênus maltratada, não é? Porque existe um entendimento daquela cena, naquela época, mas nós temos, recentemente aí passamos o Dia Internacional da Mulher, ainda estamos no mês da mulher, né? As diversas outras Vênus, né? Esse símbolo da Vênus maltratada, talvez até hoje esteja como discurso, embora, né, não corporificado numa Vênus estátua, mas um pouco ainda como latência, né, por causa de outras formas de discurso, inclusive cristãos, né, que estão aí, que permeiam nossa sociedade. Então, se puder falar um pouquinho a respeito. Sim. Me parece... vou partir do Mérimée, né, do autor do conto. Ele habilmente trabalha essa questão num ponto ali de crescimento do cristianismo na Europa, né? E de esquecimento cada vez maior das raízes, né, pagãs, né, europeias. Nessa raiz, né, está essa demonização da mulher que acontece com a ascensão do cristianismo, né, lá na Idade Média, etc. e tal. Então a Vênus, ela é simbólica. É a mulher nua, né, o corpo exposto, etc., que a antiguidade não tinha problema nenhum com essa questão. Mas que nas sociedades europeias que foram se cristianizando, se tornou cada vez mais algo, um tabu, né? E me parece interessante como o conto é da primeira metade do século XIX, como esse impulso ele não cessou de existir até hoje, né? Não só a partir do cristianismo, mas das grandes religiões monoteístas, né? O islamismo e o judaísmo. Então, permanece essa tensão, né? O quanto as religiões monoteístas, por que as religiões monoteístas têm essa questão tão forte, né? E como é difícil escapar a elas, né? E como isso acaba definindo a sociedade, né? A nossa sociedade. E sem solução, me parece, né? Sempre a tensão retorna e assim vamos, né?
Me chama também, fazendo esse link com o que a professora Silvia falou, a questão da perfeição. Quer dizer, qual é a Virgem Maria, né? A Virgem que pode ser aquela que é perfeita, é aquela. As outras são nada, né? Então, professor Enéas, o que nos traz? Porque de um lado, uma análise que a gente pode fazer é assim, como que a cultura observou o corpo e criou narrativas ou discursos a respeito desse corpo, né? O que entra assim tanto uma ênfase assim judaico-cristã com respeito à condenação do corpo, o desejo do corpo, né? E tudo que envolve esse compósito corpóreo, mas também a tradição clássica, né? Que desde Platão também elogia um pouco, né? o direto ou indiretamente o mundo das ideias, portanto o mundo do pensamento, em detrimento da experiência corpórea, né? Então a gente, enquanto Ocidente, a gente é perpassado, né, por essa negação do corpo desde sempre, né? E na universidade, tratar desse assunto é particularmente essencial, especialmente hoje, né? Eu lembro de conversas com a professora Gisela e com a professora Mariane, em que, obviamente, né, as duas, enquanto mulheres e enquanto, né, profissionais da dança, do teatro, né, insistiam muito assim, a gente pensar o discurso do corpo da arte como uma oportunidade da gente convidar os nossos leitores, a partir dessas diferentes perspectivas, de olhar para o corpo. Eu que sou de letras, né, a gente que estuda literatura, está muito acostumado, né, a pensar a nossa experiência, a nossa existência como essa caixa mental reflexiva que leva o corpo um pouco de arrasto, né? E o que nós temos... O corpo serve para levar o cérebro para passear. Exatamente, exatamente. Né? E o que nós temos, né, e por isso a importância das artes da cena, né, e dos estudos das últimas décadas, é a percepção de que, sim, nós temos esse compósito mental que é corpóreo também. E que funciona dentro do corpo e em função de processos químicos e físicos que alguns nós já entendemos e outros estamos começando a entender, né? Eu destaco aqui dois capítulos, né, que vão diretamente ao cerne dessa questão, né? Um deles é o da professora Katrin Rosenfeld, no volume 1, que trata da redescoberta do corpo no teatro clássico, né? Que nós adoramos consumir a tragédia clássica e, enfim, os outros textos teatrais, né, que definem o conjunto da tradição ocidental, muitas vezes ignorando o fato de que no contexto original, esse texto que nós lemos eram corpos que dançavam, que se tocavam, que falavam, que cantavam, né? Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, né, ainda no século XIX, já dizia, da ópera, que era a tragédia, só nos restou o libreto. E o texto da professora Katrin, que tem também essa vivência de participação na cena teatral porto-alegrense, trata um pouco disso, dessa redescoberta do corpo enquanto leitura. No segundo volume, nós temos um texto do professor Alcides Cardoso dos Santos, da Unesp, que trata do corpo na poesia de Emily Dickinson, né? Também uma prática artística em que nós estamos acostumados a ler, interpretar e a pensar. E toda a reflexão do professor Alcides é em percebermos marcas desse corpo que sente, desse corpo que escreve, desse corpo que sofre na poesia dessa autora, que, enfim, é uma das nossas mais importantes aí do Ocidente. Então, apenas alguns exemplos, né, da validade dessa reflexão e do quanto ela altera tudo. E altera, inclusive, a compreensão que nós podemos ter, pensando nos nossos calouros, né, da universidade enquanto esse espaço de ideias. Sim, de ideias, de ciência, de reflexão, de invenção, mas de corpos. De corpos que estão ali interagindo, criando, trabalhando, né, e atuando, né, para formar isso que nós chamamos de UFSM. O nosso corpo aqui para frente. Não, por favor, eu só ia dizer que o nosso corpo que, na verdade, viabiliza. O nosso corpo é que dá corpo àquilo que estamos... Nosso corpo que sacode porque quer botar para fora. Mas é muito legal isso, né? Assim, de tu mencionar a Gisela e a Mariane, que vem do teatro e da dança, porque, assim, a gente, para mim, assim, corpo é a produção de conhecimento. Né? Existe essa produção de conhecimento que está no corpo. É expressão e que eu pura, tenho que né? colocar para fora de alguma maneira, escrevendo, talvez, mas em cena também, falando. E reconhecer esse lugar mesmo, né? Na academia, que é difícil, assim, às vezes a gente se sente meio peixe fora d'água, né? Assim, a minha pesquisa, ela não é quantitativa, ela é qualitativa, ela está muito no discurso, na palavra, na maneira como eu subjetivamente falo do que eu faço, mas no meu corpo se movendo, né, em cena.
E eu queria pegar um link lá do Gerson, da questão da mulher também, só para a gente pensar um pouco no balé, que é a dança que eu fazia antes do AVC, que eu ainda continuo fazendo de uma outra maneira, né, de uma maneira reinventada. E a figura da Sílfide, né, do balé romântico, que é aquela figura fantasmagórica que aparece para o homem burguês em sonho, né, para libertar ele daquela vida monótona que ele tem. Então ela é essa figura perfeita, etérea, linda. E muito pouco corpórea, se a gente parar para pensar. Ela é translúcida. Exatamente. Ela voa, né? Assim, ela não põe nem o pé no chão, assim, quase. Então, e aí a gente vai viver aí um mundo da dança durante séculos, querendo voltar para esse lugar desse belo, desse perfeito, desse etéreo, que é muito diferente do que a gente é enquanto mulher que dança hoje no mundo, né? Então, são lugares difíceis mesmo, assim, né, da gente remanejar. Quando a gente trabalha essa coisa do estar, né? O estar. O corpo, essencialmente, é isso. Estamos, né? E quando a gente para pensar essas dinâmicas universitárias e, enfim, que a gente claro, faz parte, né? Estamos aqui. O cansaço, a corporeidade do fazer, né? Não tem como não estar presente junto. Então, a nossa reinvenção diária dentro dessas novas dinâmicas, né? Já que a gente está em início de semestre, trazendo um pouco isso, as férias que descansam ou não, o peso que está junto de um início que deveria ser ao início de semestre, aquele frescor, não é? E, de repente, a pessoa já vem com um acumulado de coisas que ela precisou das férias para conseguir dar conta. Então, isso também é um discurso presente no cotidiano. Né? Como é que vocês lidam com isso, já que vocês estão tão intrinsecamente conectados com... É quase um autoconhecimento também, né? Como é que vocês sentem isso, trabalham isso no cotidiano de vocês? Professor Gerson. Você perguntando... Me veio uma outra questão, eu vou tentar responder. Você falou de férias, etc. Me ocorreu a questão corporal, assim, de um ocidente que nega o corpo de várias formas, né? E, inclusive, socialmente, no sentido de que a construção, digamos assim, braçal do ocidente, ela se dá pelo trabalho, no Brasil, por exemplo, o trabalho escravo, né? Foram os braços que realmente construíram o corpo mais visceral, né? O trabalho visceral mesmo era escravo, né? Outra pauta que não cessou ainda, né? Ou o proletário, né? O trabalhador, né? A força braçal. Então, esse corpo também é negado. Ele também é negado, né? Na alta sociedade. A alta sociedade... Bem, a definição da aristocracia, por natureza, né? É quem não põe a mão na massa, né? Na aristocracia os inglesa. Melhores, não é? Não preciso... Etimologia. Né? O meu corpo não se move, né? Então, tem uma questão aí também social, né? Envolvida nesse discurso. E a questão do trabalho mental, já que se falou antes, né? Que o nosso cérebro é uma estrutura física, nós não podemos esquecer disso, negar isso. Ele cansa. Ele cansa, talvez, como uma parte do corpo que fez um exercício. Não é? Isso é negado. Não, e especialmente porque eu acho que todos os nossos ouvintes, e nós quatro aqui, né, nós concordamos que nós estamos indo para uma sociedade em que esse problema da negação do corpo se torna cada vez mais evidente, uma vez que tudo funciona nos dispositivos móveis, na internet, na seara das informações textuais. Né? Cá estamos nós, durante o trabalho, acessando informações do computador, no final de semana, acessando informações das redes sociais. E todas as práticas, que obviamente não entrando no mérito aqui das importâncias e validades, né? Todas práticas que muitas vezes acomodam o corpo. E acomodam o corpo para um tipo, né, de observação de informações que é um tanto passivo, quanto muito é o dedo correndo a tela. Né? Então eu acho que toda conversa que nós podemos ter, tanto de um ponto de vista histórico, né, o corpo negado, quanto de um ponto de vista existencial, biológico, químico, médico, quais são as práticas corpóreas que nos fazem caminhar, andar, abraçar, ler, pensar e escrever.
Tudo isso vai ao encontro do que tu mencionaste, né, Jéssica, dessa autopercepção, né? Se a gente for ler com muita atenção, né, um dos volumes tem um texto sobre os livros iluminados do Blake, né? E o Blake já entre 18 e 19, ele já produzia um compósito de poesia e imagem que era um convite ao corpo. Esse era um problema para a arte do Blake. Porque o Blake, vivendo ali ao lado dos filósofos empiristas, né, de um lado e com uma religião, né, muito opressora de outro, vivia um pouco nessa coisa, né, de um lado a religião diz que é só alma e do outro lado os empiristas dizem que é só corpo. E Blake usava a arte para demonstrar que, na verdade, há isso que ele chama de unidade corpo-mente, né, e que até hoje nós estamos aí debatendo e pensando, né, e sim, eu acho que em tempos de rede social e das horas, não dos minutos, das horas que nós dedicamos todo dia a esses dispositivos móveis, um debate que faz-se urgente e premente para a sala de aula, para debatermos entre nós, colegas, com os nossos alunos, né, e pela vida fora. Eu me senti provocada pela fala da professora Silvia em função de ela mencionar o sonho. Porque eu não sei vocês, mas eu já sonhei que estava em redes sociais. É um novo sonhei, tipo de pesadelo. Sonho, é um novo tipo de nível do sonho, inferno. Assim, preciso acessar meu celular para fazer alguma coisa no sonho. Então, é a completa, é a imaterialidade dentro da imaterialidade, quer dizer, é uma projeção. E as redes têm essa questão também, de novo, né, de uma perfeição, dos filtros, o corpo maquiado, o corpo a ser exibido, que não é o corpo que é da área privada do sujeito. Então, é como se todos nós, hoje, tivéssemos dois corpos. O corpo para o público, não que isso não houvesse em outras épocas, mas isso hoje, em função do software, dos aplicativos, de toda essa parafernália de fácil acesso, faz com que nós tenhamos o corpo para ser exibido e o corpo do âmbito meu, né? Professora Silvia, com os palcos e as performances, como é que isso reflete nos teus estudos e veio a refletir na tua vida? Eu quero primeiro responder a primeira pergunta lá de como que a gente lida com o corpo, né, nessa loucura que é início de aulas e estar presencial. Com a pandemia, eu já tinha um cantinho somático de atividade física no meu apartamento, que eu fiz de propósito para eu ter minhas bolinhas lá, meu colchonete, para eu deitar, alongar, fazer toda a parte necessária de corpo, para que a mente esteja bem, né, também. E esse espaço foi aumentando com a pandemia e virou meu escritório. Eu tenho até um texto, quem sabe para o Discursos 4, né? Um texto que vem da minha experiência com dança na pandemia, de ter participado de um trabalho online com uma companhia de Portugal. E eu digo que de como o meu banheiro virou meu camarim e o meu escritório virou meu palco. Porque assim, eu estava sentada no computador e ali do lado, onde eu esticasse um pouco mais a mão, eu ia estar aparecendo no Zoom na telinha que estava sendo gravada para o espetáculo. Então, e esse espaço ali, durante a pandemia, agora continua sendo o primeiro lugar que eu vou quando eu acordo. Assim. Depois de afofar meus gatos, né? Porque eu tenho que dar uma afofada. Prioridades. Tem um momento snooze, que o snooze são os gatos, né? E aí eu vou para aquele canto ali me alongar, começar meus abdominais, começar a me entender e baixar, fazer download do corpo, da alma no corpo. E aí a cabeça começa. Aí junto vem assim tudo que eu tenho que fazer aí dali pro computador e aí a vida começa correndo. Mas assim, para além dessa minha dinâmica, só para falar um pouco da gente que trabalha com dança na universidade e lida com essa galera que vem de uma educação básica que não tem corpo quase, né? Quer dizer, é uma galera que fica sentada. E eu comecei a chamar também, na pandemia eu falava do corpo casa, né? Mas eu digo, o corpo sofá é esse corpo, essa criatura que fica sentada no celular, com a cabeça baixa. Quase se amalgamando com o celular, com o móvel e com o celular. Com a cervical sofrendo com o ângulo que ela fica olhando o celular. E eu tenho alunos de dança que já se formaram, que continuam no meu grupo de pesquisa, que estão trabalhando com dança em outros lugares, que me dizem, prof, depois da pandemia, os alunos chegam com os ombros caídos, eu estou vendo um problema nas crianças de postura, porque ficaram em casa sentadas esse tempo todo. E a escola faz um pouco isso, né? A gente tem que abrir o olho, que a educação física está ali, a dança está ali, mas ali com limitações, né?
talvez menos do que a gente devesse. Então, realmente, assim, chamar atenção para o corpo enquanto discurso é essencial, eu diria que é primordial, né? E com relação à segunda questão, então, como é que tu te percebe nesse momento de reinvenção, de transição, dentro do palco, desse corpo que é teu e é público? É um corpo de exposição. Sim, nossa, essa pergunta é cabeluda, né? É um lugar, a gente se acostuma com esse lugar, na verdade, assim, né? Eu sinto que tem algo no meu dia a dia, assim, ainda desse lugar do perfeito, do belo, do ideal, que não é só a dança e não é só o balé que traz, né? A moda traz, a era fitness que a gente está vivendo aí também traz. Então, assim, a gente tem que ter cuidado de não deixar entrar com tudo na tua casa e na tua vida, porque senão a gente fica vivendo em torno disso. Então, tem um pouco isso que eu sinto no meu dia a dia. Tem muito um desejo e uma responsabilidade de voltar para a cena. E muitas vezes a gente não consegue ser artista e ser professor ao mesmo tempo, e tá dando aula, e tá trabalhando, e tá fazendo espetáculo, né? Então, o meu próximo pós-doutorado tem um foco grande nisso. Assim, a minha ideia é terminar ele com um trabalho cênico solo, como resultado da pesquisa, para além de tudo que vem, que a gente escreve, que a gente publica também, né? Mas, para mim, é um trânsito que vai ser para sempre, né? De estar em cena e estar no ritual do dia a dia. Acho que é um amálgama mesmo, assim, né? Quando o professor Gerson e o professor Enéas, que é quase que um idealizador aqui do programa, vieram aqui, a gente fez uma conversa contando de onde que vieram esses anseios, um pouquinho biográfico. Conta um pouco para nós de onde que veio a primeira vez que tu olhou para não sei se uma peça de dança ou foi outra coisa que te motivou, porque a arte tem disso, ela vem às vezes daquela subjetividade que a gente não consegue identificar muito quando foi a primeira vez que se emocionou, se comoveu ao ver alguma coisa. Como é que isso te tocou? Quanto era a primeira memória que te vem à cabeça? Sabe o que é engraçado? Porque eu começo a minha tese de doutorado pesquisando um pouco, investigando um pouco isso. Como é que eu fui parar no balé, entendeu? Assim, o que eu me lembro é que eu pedi. Eu falei, eu quero dançar. Eu acho que eu tinha colegas de colégio que dançavam e eu cheguei em casa dizendo que eu queria dançar. E o que a gente lê muito é que as mães são quem levam as filhas para dançar muito, né? Esse lugar da mãe, ele tá lá no romantismo, na Ópera de Paris, as mães levando as meninas para estudar na escola da Ópera de Paris. A diferença é que algumas meninas iam obrigadas, como foi o meu caso. Eu era subjugada a ir para o balé. E na França, a gente tem isso acontecendo naquele momento ali, como forma de, eu quero casar minha filha para ela ter uma chance de uma vida melhor do que a nossa, assim, né? Então, e até existe aquela ideia até hoje de que bailarina como é que eu vou dizer isso em público, mas assim, da prostituição, né, da relação... da relação com a dança, mas por causa do corpo, lugar. Não é? Exato. Mas porque realmente, nessa época, era como se o Foyer de la Danse, que era esse espaço onde os grandes abonados que pagavam por temporadas inteiras da Ópera de Paris, eles tinham acesso a essa sala de ensaios antes e depois dos espetáculos para conhecer as bailarinas. E muitos casamentos saíram daí, muitas bailarinas eram levadas em jantar, eles levavam elas em jantares como escorts, então, assim, existia isso mesmo, né? E hoje já não é assim, né? Mas eu me lembrei de uma outra coisa que me aconteceu aqui para falar. Então, assim, deixa eu fechar. Eu abro um monte de janela e não fecho nenhuma, né? Vocês viram? Ainda bem que a gente ainda tem uns minutinhos. Temos. Mas então, assim, eu fui pesquisar se era minha mãe que tinha me levado pro balé, né? E como minha mãe faleceu quando eu era nova, quando eu tinha 7 anos, eu perguntei para minhas tias, para as minhas avós, ninguém sabe dizer exatamente, assim. Uma coisa que eu lembro bem é que eu falei que eu queria fazer balé e a minha mãe me disse assim, então tá. Vou te levar em um monte de escola de balé e tu escolhe a que tu quer. Tipo, ela não escolheu pra mim. E eu me lembro que eu fui em várias, aí uma delas lá me pareceu mais legal, não sei porquê, eu escolhi aquela e comecei a estudar balé. E aí, dali em diante, em algum momento eu disse, tá, é isso que eu vou fazer.
pronto, tá resolvido, não vou fazer vestibular porque eu não quero estudar nada que tem na universidade, porque não tinha dança Sim. na universidade na minha época. E fui para os Estados Unidos para dançar mesmo, seguir carreira de bailarina. E fui estudar depois, aí, alguns anos depois, eu voltei para a faculdade para fazer publicidade e propaganda, porque eu queria me relacionar com outras áreas, eu não queria ficar só na dança, né? Mas então, assim, eu não consigo pontuar bem um momento, uma situação que tenha me... Mas é algo que vem intrínseco em ti, Sim. né? Esse gosto, no mínimo, né? Que deu o start. Eu conheço várias dançarinas, várias bailarinas que acabaram indo para a área da saúde mesmo, fisioterapia ou educação física, por causa dessa... realmente não existia a área academicamente, né? Estudada academicamente. E a universidade tem a dança... licenciatura e bacharelado. Eu acho que é importante a gente destacar que existem as duas formações, justamente pensando por esse lado pedagógico do ensinar a dança. Né? Assim como tem no teatro, assim como tem nas artes visuais, porque é uma demanda mais recente, né? Recente que eu digo talvez uns 15 anos para cá, dessa diversidade, que é um tema que está no teu artigo, né? Mas a diversidade também de temas dentro da parte escolar. Quer dizer, a parte pedagógica, normalmente, quando se tem as artes dentro do ensino curricular mais fundamental, é muito reduzida a algo pueril, infantil, que não traz as discussões que, por exemplo, essa trilogia, né, de livros pode trazer para um ensino médio, por exemplo. Talvez não no ensino fundamental, mas no ensino médio, para que os jovens que estão passando por essa transição tão importante, os adolescentes que estão indo de uma infância com tantas mudanças no corpo, possam ter... Não que eles vão discutir esses artigos em aula, não necessariamente, mas que o professor que vá trabalhar com eles tenha como discutir, compreender para si, para melhor entender os seus alunos, o momento dos seus alunos. O que vocês pensam a respeito? Acham que, dentro dessas discussões que são trazidas, teria uma abrangência, talvez, até para um nível antes da universidade? Certamente, Jéssica. A Jéssica nos questionou antes, né, sobre Gerson, sobre as férias, né? E tu mencionaste abrir janelas na tua fala, né? Eu acho que discursos no corpo da arte... Com licença, ela mencionou uma coisa muito importante também, que são gatos. Exatamente. Eu ia falar de gatos. Eu acho que a gente não pode... Eu iria falar de gatos. Não, já estava anotado. Eles realmente mudam o nosso estado mental e corpóreo. Mas vamos lá. Prioridades, então. Começamos com os gatos, né? Só um parênteses aqui, enquanto a Silvia falava, né? Nós que temos gatos e que somos admiradores, enfim, né, de diferentes animais também. O corpo dos animais é outra coisa também que a gente dificilmente fala, né? E nós que convivemos, sejam com cães ou gatos, a gente nota que há uma vivacidade corpórea, né, no caso dos seres caninos, e uma elegância, uma postura e um modo de se comportar corporalmente, no caso dos felinos, né? Que tem muito a nos ensinar, né? Lembrando que os egípcios adoravam os felinos, né? Justamente por perceber naquela conjuntura estética, né, algo da ordem do divino. Então, sim, essa também é uma das janelas que nós poderíamos abrir aqui e conversar longamente. Acho que merece até um episódio de Ineditados, né? Um tema sobre isso, né? As pesquisas e os felinos dos pesquisadores. Mas eu mencionava um pouco dessas aberturas de janela, algo que tem a ver muito assim com uma determinada ordem prática, né, Jéssica? É importante, diferente de discursos no corpo da arte, chegar apenas a professores universitários, a professores de ensino fundamental ou mesmo a alunos, né? É importante que a gente volte a nossa discussão e a nossa reflexão para o nosso dia a dia. São os nossos corpos que trabalham, são os nossos corpos que descansam ou não descansam, são os nossos corpos que a gente leva para férias ou então desgasta ainda mais, né? Tentando resolver nas férias aquilo que a gente não conseguiu resolver durante o nosso trabalho, enfim, né? Eu acho que todo esse projeto insistindo na expressão da Silvia, abrir janelas, né? A quarta capa do primeiro volume, lá de 2014,
sumariza, né, o que essa série de livros significa, enquanto o corpo como tragédia, o corpo como voz, o corpo como relíquia, o corpo como palavra e como pintura, o corpo como consciência paradoxal, o corpo como escultura viva, o corpo como performance, o corpo como presença, o corpo como tarefa, o corpo como dança-teatro, o corpo como discurso. E é a partir de todas essas janelas que ensejam várias discussões e vários episódios de Ineditados, enfim, né, que a gente convida também a comunidade da UFSM a conhecer, né, o nosso projeto, Discurso no Corpo da Arte, disponível no site, lá da editora da UFSM, também na nossa livraria. A gente está planejando um grande lançamento no Centro de Artes e Letras, no nosso Teatro Caixa Preta, para o dia 19 de abril, às 16 horas. E convidamos, né, a todos a conferirem os textos, conferirem os volumes, mas a levarem essa reflexão para suas casas, para suas salas de aula, né, para suas interações com professores e orientadores, né, uma vez que o nosso corpo clama, né, não só para ser visto, para ser compreendido e para ser vivido, mas também como algo essencial, né, em todas as coisas que nós fazemos, pensamos, né, e agimos. Professor Enéas, muito obrigada. A gente sabe que daqui a pouquinho terás aula, né? Então, Isso. acredito que ao final do episódio não vou poder me despedir de ti, já vai estar em aula. E agradeço essas palavras aí sobre o projeto. Eu acho que é um projeto longevo, que mostra uma parceria muito grande, né, desses 3 organizadores pela consistência no trabalho. Né, fazer uma parceria de construção de livro, com certeza de mais de 10 anos, né, se o primeiro lançamento já está fechando 9 anos. E, então, muito sucesso aí ao nosso box, que ficou lindo. Né, ele deu corpo à trilogia. Isso, né? isso. E vamos, então, dia 19 de abril? Dia 19 de abril, às 16 horas. Às 16 horas, no CAL. Eu sei que aqui não é o costume assim você mandar abraços para as pessoas. Eu sei que isso não é bem o tipo de coisa, mas eu gostaria de mandar Por favor. um abraço mais do que especial às professoras e grandes amigas, Mariane Magno e Gisela Biancalana. A professora Gisela não está na cidade, a professora Mariane está às voltas com o início das aulas. Gostaria de prestar aqui os meus agradecimentos a essas 2 mulheres, a essas 2 colegas, a essas 2 pesquisadoras, que trouxeram para esse projeto uma sensibilidade que, obviamente, eu, né, como homem, como alguém que vem do estudo de letras, que vai para uma outra seara, né, enriqueceu ainda mais esse projeto. E eu também mando um abraço aos alunos do curso de letras em inglês, que devem estar me esperando nesse momento. Depois eu vou indicar o episódio para eles, dizendo que tem um recado para eles no episódio. Tá? Muito obrigado, Jéssica, Silvia. Um prazer, como sempre. Um prazer também estar aqui com o Gerson, um colega também que está em aula agora. E espero que nós tenhamos outros projetos semelhantes, não sei se outros volumes, mas outros projetos semelhantes a Discursos no Corpo da Arte. Com certeza. É importantíssimo, né, Jéssica, assim, isso que o Enéas coloca para os alunos de ensino médio, o aluno que vem fazer dança na universidade, saber que tem todo esse campo de reflexão e escrita também, né, para além de dançar, propriamente de se mexer, né. Então, assim, outras maneiras de dançar escrevendo, dançar falando, né? Acho que é por aí mesmo, assim. Onde eu conversava com uma colega que... Eu não sei por que chegamos nesse assunto, mas eu comentei com ela. Por que tu usa... Ela estava usando uma caneta super simples, assim, é uma Bic. Quer dizer, tu carrega na bolsa uma Bic. Tem gente que carrega a Montblanc. Porque a caneta passa a ser parte, uma extensão do corpo da pessoa para escrever. Ela agrega valor a si, ou pensa aqui, né, ao seu corpo, porque ela ostenta aquele símbolo. E ela parou para... Aquilo ali foi uma explosão de pensamento. E ela disse assim, eu nunca tinha pensado nisso. Então, as pessoas me enxergam, porque ela disse, eu sou uma pessoa bastante simples. E, para mim, a caneta tem que escrever. Se ela escreve, ela me basta. E é essa caneta que eu carrego na bolsa. Então, as pessoas talvez me enxerguem como uma Bic. Eu disse, sim, mas isso é a marca, isso é aquilo que
que tu vai agregar na tua postura do dia a dia, ou vai vestir... Por que alguém vai olhar a camiseta sei lá, da Lacoste, alguma coisa assim? Porque são símbolos que a gente está agregando ao corpo. E é preciso ter uma certa maturidade de percepção, talvez, para entender que isso, no cerne, não faz diferença. Mas, para a grande maioria de pessoas, quer dizer, é preciso uma desconstrução de si, por causa da sociedade que nos condiciona, para que a gente possa ter essa maturidade de olhar e dizer, eu posso viver sem a camisetinha do jacaré, por exemplo, né? E essa volta, eu imagino que uma leitura do Discursos do Corpo na Arte traga essa maturidade, talvez com um pouquinho mais de antecedência, para um jovem, para alguém que está nesse dilema de entender-se na sociedade, uma sociedade que já traz tanta coisa, né, que nos precede, que a gente luta, às vezes, uma vida inteira para conseguir se entender nela. E eu acho que as discussões aí presentes desmontam um pouco, né, disso, conseguem fazer com que a pessoa dê a volta antes, um pouquinho antes, talvez, né? Que vocês... Para quem quer fazer arte, né, quem está dentro da produção artística e quer fazer isso dentro da academia, é uma questão bem importante a gente pensar que existe essa possibilidade, né? Existe esse campo. E que isso pode ser considerado também produção de conhecimento acadêmico, né? Quando eu penso, né, nos autores, as pessoas que naturalmente já se inclinam para a arte, eu entendo que existe já uma prerrogativa, né? A pessoa já se inclina, ela já tem talvez uma questão interna, ela já tem uma busca, alguma coisa que fomenta essa busca. Mas existem outras pessoas que talvez precisassem entrar em contato com esse tipo de diálogo e, mais uma vez, como falava o professor Gerson, né, se tolhem, porque a sociedade diz que não é para discutir sobre isso, né, ou que é uma discussão menor. Então, eu acho que essa é uma reflexão que vale para além da academia. Né, eu acho que tem um valor nesses títulos, né, na tua história mesmo, que relaciona com um entender-se de si, né, um reinventar-se. Quantas pessoas precisam se reinventar em diferentes momentos da vida e entram numa espécie de luto, eu imagino que deva ter acontecido contigo, né, um momento de entender que um determinado período, algo se encerrou e que eu preciso fazer um novo eu, né, de mim mesmo. Quer dizer, no teu caso, foi uma questão corpórea, mas que teve reflexo direto na questão profissional, na tua atuação em outros aspectos. Então, conta um pouco para nós como é que isso te transformou hoje. Hoje eu percebo, né, Jéssica, que realmente não é só uma reinvenção do eu, mas foi realmente assim, um momento em que eu tive que recriar uma possibilidade de trabalho, né? Assim, como é que eu vou dar aula de dança agora que eu estou tentando me entender? Que foi literalmente a tua vida toda, sim, desde muito pequena. Sim. E aí, de uma hora para outra, em vez de aprender um passo de dança, eu tinha que aprender a levantar, sentar, caminhar, comer, tomar banho, coisas que a gente faz naturalmente e nem se dá conta que já é inerente, né, tá automatizado no nosso dia a dia. Então, para mim, realmente, isso foi um momento de reinvenção de tudo, né? De mim, da minha dança, do meu ensinar, do meu apresentar, do meu estar em cena, né? Sobre a questão, eu vou voltar um pouquinho numa questão anterior, é que assim, são tantos assuntos que elas ficam reverberando, né? Mas a questão do discurso, assim, por exemplo, como é que hoje eu entendo o lugar da cena e o lugar do dia a dia, né, ali. Então, quando eu entro para dar aula, por exemplo, para uma turma ingressante no curso de dança e vou dar aula na disciplina de balé 1, né, Fundamentos da Dança Clássica 1. No início eu fico assim, nossa, que estranho, eu entro mancando, eu só mexo um braço. Como é que esse aluno de dança olha para essa professora de balé e pensa, nossa, essa pessoa vai me dar aula de balé? Né, assim, eu acho o meu corpo, eu já sou uma performance chegando para dar aula, né, assim. E eu fui me dar conta do valor disso e de não olhar para isso como algo ruim, e sim como algo bom, depois de uma situação que eu tive com uma pesquisadora inglesa que estava visitando aqui a URGS num evento sobre acessibilidade, e a gente conversando sobre professores com deficiência na academia, aquela coisa toda, e ela disse, na Inglaterra a gente não vê. Ela disse, se eu tivesse tido uma professora de balé
como tu, talvez eu tivesse feito balé. Ela... Porque mostra que é possível. Isso, né? Eu acho e que ela, o problema dela é que ela não... O problema, né? A diferença dela é que ela não tem uma mão. Né? Eu pensei, mas tu pode dançar balé sem uma mão, não tem problema nenhum. Né? Mas é a quebra do paradigma, mas que às vezes ela se desestabiliza. nunca tinha visto alguém com um corpo diferente dançando balé, então para ela não tinha chance. Né? Então hoje eu me dou conta assim, que isso conta a meu favor, quando eu chego na sala de aula e o aluno se depara comigo, mas eu acho que também é uma super lição acerca da diferença para esse aluno. Ele chegar e dizer, tá bom, essa é a minha professora de balé. E ver que é possível, e ver que a gente vai destrinchar um semestre de balé e tudo bem, entendeu? Então, assim, eu acho que esse lugar da cena, ele é cotidiano também mesmo, né? Da performance, porque o corpo, ele performa o tempo inteiro. Né? Eu penso que para os alunos, justamente porque eles são iniciais, né? São de primeiro semestre, Sim. É uma quebra super necessária. É aquilo que eu falava, né? Quanto antes, algumas rupturas, quanto antes elas acontecem, para que a gente consiga entender o paradigma novo e dar a devida volta em nós mesmos, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos jeitos meio cristalizados de ver as coisas, quanto antes, melhor. Porque isso permite que a gente relabore, né? E isso acontece in loco. Contigo em aula. E eu acho que quanto antes, melhor, porque é menos enrijecido a gente tá, né? A gente vai vai enrijecendo esses lugares, desses padrões, né, que vêm lá de trás. Então, quanto antes a gente mexe nisso, antes a gente vê que é possível flexibilizar e que é possível fazer de outra maneira, né? Porque, justamente, embora exista, sim, a corporeidade, a gente está falando nisso, mas existe também o discurso. Então, quem sabe a gente sai desse nível, vamos dizer, de uma compreensão mais primária, que é o corpo belo que eu vejo fazer uma performance, e entendo a mensagem que está sendo trazida. Né? A mensagem seja da diversidade, seja da inclusão, seja daquilo que realmente alguém tem a dizer para além do que é visível, né? Essa parte mais intangível da comunicação. Quer dizer, o corpo se expressando de um jeito tênue. Eu, como a Sylphide, eu não posso fazer isso, talvez não tendo uma mão. Né? Essa performance continua existindo. E isso permite reelaborar, né? Sair do nível, as percepções, né? Aquela percepção mais primária, que às vezes uma pessoa do senso comum tem sobre arte, e aquela pessoa que realmente vai se inserir num ambiente de arte, né? Para produzir arte, que é necessário ter esse aprofundamento. Sim, e aí a gente começa a perceber que isso que parece uma falta, que falta uma mão, na verdade é uma potência criativa. Se eu enxergo essa Sylphide sem uma mão, vai me vir uma série de outras questões simbólicas e o que significa que não tem aquela mão, né? Então, assim, eu tenho uma série de outras opções, na verdade, que eu não teria se não fosse essa diferença. Existem, agora eu me recordo, Stellar, e outros artistas que estão acostumados a fazer performances nas artes gráficas, justamente talvez para ganhar estranheza nas suas peças, se enxertando coisas, se enxertando uma orelha de silicone, mas no braço. Então, ele faz uma sessão de fotos, ou eu não vou me recordar agora, porque, enfim, mas existem pessoas que trabalham especificamente com isso, para gerar essa estranheza proposital que questiona, né? O que para além do meu corpo, que você já estranhou meu corpo, tá? E agora, o que você entende disso para além do meu corpo? Esse deslocamento, né, que eu acho que a arte pode trazer para dentro da universidade e para a sociedade mesmo, assim, da gente deslocar um pouco, tirar as coisas do lugar delas, para poder perceber que existem outras formas e outras maneiras de combinar e de produzir, de criar, né? E questões que sempre foram invisibilizadas, né? Muitas vezes uma pessoa que, digamos, um cadeirante, ele era recluso dentro da família, ele não era levado a público, porque não era o ambiente dele. E trazer isso para a cena, para o palco, para o campus, para a frente da sala de aula, eu entendo que é de suma importância e parabenizo, inclusive, a tua continuidade nisso, nessa reinvenção aqui, né? Poderia ter se reinventado de outras formas, sim, mas a insistência em continuar aqui, porque eu acho que é muito necessário.
Obrigada. Nossa, e sim, às vezes as pessoas como é que tu consegue? Eu digo, não tem outro jeito, gente. Tem que ser assim, né? Eu preciso seguir. Não vou me invisibilizar, né? Também. Né? Não vou deixar de fazer por causa disso. Às vezes, claro, de vez em quando tu fica meio assim, nossa, mas será que as pessoas vão entender, vão estranhar, vão ficar olhando? Mas com o tempo a gente aprende a deixar isso de lado e entender que o mais importante é seguir com aquilo que a gente acredita, né? E assim, a escolha pela cena e pela dança, para mim, ela foi sempre essencial. E mesmo depois do AVC, teve um momento que eu disse, tá, não adianta eu querer sair desse lugar, mas essa o meu foi lugar, a minha escolha. Né? E é aí que eu vou conseguir elaborar isso da melhor maneira possível. E todo artista, acima de tudo, é um provocador. Sim. Né? Então é isso, mais do que gostarem, não gostarem, se sentirem provocados e saírem refletindo sobre alguma coisa, o papel está feito, né? Exatamente. E daqui a pouco a gente perceber que com uma coisa a gente pode falar de várias outras, assim, né? Então, com essa minha questão do AVC e da limitação, eu não me dava... No início eu pensava assim, como é que eu vou fazer se eu não tenho isso ou se eu não tenho aquilo? Aí alguém me disse assim, mas todo mundo tem alguma limitação. Sim, exato. Alguém não consegue vir porque não pode pegar o ônibus, porque não tem dinheiro para passagem, ou alguém não pode fazer porque é deprimido e não consegue sair de casa. Então, assim, né, tem um monte... Todo mundo lida com alguma limitação em algum momento da sua vida, de alguma maneira. E precisa se reinventar, às vezes, num micro, né? Sim. Professora Silvia, chegamos aqui no nosso tempo. Muito obrigada pela tua participação. Foi muito gostoso a gente ter aqui esse diálogo tão diverso, né? Um bate-papo tão cheio de nuances. E conte sempre conosco lá da editora, estamos ao dispor. Muito obrigada, volte sempre. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Trocar informações, falar do que a gente faz sempre é super bom, assim, né? É bom poder compartilhar, poder contar um pouquinho. Então, assim, contem comigo também, sempre que precisar, qualquer coisa, estamos aí. E para você que nos escuta em casa, aqui na editora da universidade, estamos então com o Box, a trilogia Discursos do Corpo na Arte, até 30 de março, por R$ 99,90 e no site, ainda com frete grátis. Procure na nossa livraria, aqui na UFSM, e nas livrarias parceiras aqui na cidade. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.